Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, bem-vindos ao nosso papo de hoje. Vamos encarar um problema que, olha, não é novo, mas que hoje parece estar em todo lugar. Como é que a gente separa o que é verdade do que é só um barulho agradável, mas que no fundo só engana? Com tanta informação, tanta gente dizendo o que pensar, em quem a gente confia? É a grande questão, né? A gente vive numa era de excesso de vozes. Exato. E hoje a gente vai mergulhar fundo no material de estudo que recebemos, bem detalhado, sobre os capítulos 12 e 13 de um livro bem antigo, o livro de Ezequiel na Bíblia. A nossa missão aqui é tentar extrair desse texto antigo alguns critérios, sabe? Para diferenciar uma mensagem autêntica de uma falsa. E para aquele povo isso era uma questão nossa, de vida ou morte. Literalmente. E o ponto de partida do material, o que eles chamam de texto áureo, já me pegou de cara. É um ditado popular que rolava na época, em Ezequiel 12, verso 22. O texto diz: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? O tempo passa e nenhuma profecia se cumpre. Basicamente a galera dizia, essa história aí vai demorar tanto que a gente nem vai ver acontecer. Um ceticismo que soa muito moderno, né? Totalmente. E esse ceticismo não vinha do nada, é importante entender o contexto. Ezequiel está falando para um povo exilado na Babilônia. Eles já tinham perdido tudo, né? Tudo. Foram arrancados de casa, estavam desiludidos, cansados de ouvir alertas de juízo. Eles só queriam ouvir uma coisa: esperança. Que iam voltar para casa amanhã. Então esse provérbio era quase um mecanismo de defesa, sabe? Uma forma de dizer, chega, não aguento mais ouvir sobre desgraça, vou só ignorar. É super compreensível, né? Se você está no fundo do poço, é muito mais fácil acreditar na voz que diz, vai ficar tudo bem amanhã, do que na que diz, olha, prepare-se, porque a coisa vai piorar antes de melhorar. Exatamente. Então, diante dessa descrença toda, desse ditado que viralizou, como o texto reage? A reação é imediata e muito forte. Deus manda Ezequiel confrontar o ditado de frente. A mensagem é basicamente: essa piadinha de vocês acabou. O tempo de espera acabou. Nossa! E o verso 25 é taxativo. Diz assim: pois eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá sem demora. Sim, em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei o que eu falar. Em seus dias. Ele não joga para frente. Não, a urgência é total. Ele não diz um dia vai acontecer, ele diz na sua geração. É uma notificação de que a paciência divina tinha um limite, e esse limite tinha sido atingido. Uau, então o recado é direto. Vocês acham que não vai acontecer? Pois vai acontecer, e vai ser agora. Isso já estabelece um critério bem forte para profecia verdadeira. Ela acontece. Não é uma ideia, não é uma filosofia. É um evento concreto. Exatamente. O guia de estudo que a gente está analisando chama isso de verdade prática. E a ideia central é que a autenticidade de uma mensagem divina não depende da nossa aprovação ou da nossa crença. Ela se sustenta por si só. Por si só. Porque a origem é em Deus e o cumprimento é certo. A descrença do povo não tinha o poder de cancelar o que estava por vir. E o verso 28 martela essa ideia. Nenhuma das minhas palavras voltará a ser adiada. O que eu falei se cumprirá. Isso é poderoso. A verdade não pede licença para ser verdade. A fé, então, não seria sobre um otimismo cego, mas sobre confiar que existe-se uma palavra que é firme, que vai se cumprir. Goste a gente dela ou não. Exato. É uma confiança baseada na fidelidade de quem falou. Ok. Isso estabelece um padrão bem claro para a verdade. Mas aí vem a parte que eu acho mais fascinante. Se é assim que se reconhece a verdade, como é que o texto nos ensina a farejar a mentira? Porque é aí que a coisa fica complicada no dia a dia, né? E o capítulo 13 mergulha nisso de cabeça. E ele já começa com uma descrição muito crua dos falsos profetas. No verso 3, o texto diz que eles seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. E os chama de profetas insensatos ou
em algumas traduções de loucos. Essa palavra loucos é forte. O que ela quer dizer aqui? Que eles tinham, tipo, algum problema mental? Não, a questão não é clínica, é de discernimento. Insensato aqui significa agir sem fundamento, sem sanidade espiritual. Eles não tinham recebido visão nenhuma, nenhuma palavra de Deus. Eles inventavam, então. Inventavam. Eles olhavam para a ansiedade do povo, para o que a audiência queria ouvir: paz, segurança, retorno rápido, e criavam uma mensagem sob medida. Eram, na essência, porta-vozes de si mesmos, mas colocavam a etiqueta Deus disse no produto final. Para dar credibilidade. Mensageiros autoproclamados. Isso. O clássico vendedor de ilusões. Ele não vende o que a pessoa precisa, mas o que ela desesperadamente quer comprar. E para descrever essa venda, o texto usa uma imagem que eu achei, nossa, genial, a tal da parede caiada. Essa metáfora é o coração do capítulo 13. É fantástica. Tenta imaginar a cena. O povo, na sua falsa segurança, está construindo um muro, uma parede, mas com material ruim, sabe? Cheio de falha, uma estrutura frágil. Muito frágil. Não aguentaria uma tempestade. Aí vêm os falsos profetas e, em vez de alertar sobre o perigo, eles pegam cal, uma argamassa branca, e passam uma camada bonita por cima. A parede fica com uma aparência ótima, sólida, branquinha. Esconde todas as rachaduras. Então a mensagem deles era essa cal. Exatamente. Um verniz de otimismo que disfarçava a ruína que estava vindo. Essa imagem da parede caiada é incrível, porque é completamente atemporal. A gente vê isso o tempo todo. Em todo lugar. Na política, com promessas fáceis para problemas complexos, no marketing que vende uma solução mágica numa embalagem bonita, até em certos discursos de autoajuda que dizem pense positivo e tudo se resolverá, ignorando os problemas estruturais, as rachaduras reais na vida. É a mesma tática. É a mesmíssima tática. Eles vendiam o slogan paz, paz, quando não havia paz alguma. E o grande perigo disso, que é um dos objetivos centrais que o nosso guia aponta, é que essa mensagem anestesia. Ela impede a ação. Faz sentido. Se um médico te diz que sua tosse é só um resfriado, quando na verdade é uma pneumonia, você não vai procurar o tratamento certo. A falsa segurança que eles ofereciam impedia o povo de enxergar a necessidade urgente de arrependimento, de consertar as rachaduras de verdade. Eles mantinham as pessoas confortáveis no caminho do precipício. Perfeito. Essa é a imagem. E qual o fim dessa história? A parede fica lá bonita para sempre? A realidade sempre chega. O texto é brutalmente claro sobre o destino da ilusão. Deus anuncia uma tempestade, uma chuva de pedras, um vento violento que vai bater contra aquele muro. E no verso 15, ele diz: assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram. A parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Uau! Ou seja, a crise real expõe a mentira. A mensagem falsa e o mensageiro falso têm o mesmo fim, a ruína. A cal se dissolve e todo mundo vê as rachaduras que estavam lá o tempo todo. É um alerta bem sério sobre o perigo do conforto ilusório. Mas a análise não para por aí. O texto então dedica uma parte específica para as mulheres que atuavam como falsas profetisas. E aqui a coisa fica ainda mais estranha e, sinceramente, mais sombria. Sim, a acusação contra elas ganha novos contornos. Vai além de uma mensagem errada. Entra no campo da manipulação direta e do ocultismo. Confesso que essa parte me pareceu a mais bizarra de todas. O verso 18 fala que elas cosem faixas mágicas para todos os pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça a fim de enlaçarem o povo. Faixas mágicas? Véus para caçar almas? Isso soa quase como um conto de fadas macabro. O que era isso? O que o texto está descrevendo é a utilização de objetos, de rituais, para criar uma aura de poder místico e controlar as pessoas. Essas faixas e véus eram provavelmente amuletos ou ferramentas usadas em práticas de adivinhação, de feitiçaria. Ah, entendi. A acusação é que elas não estavam simplesmente pregando, mas usando de superstição para criar dependência. O objetivo, como o próprio texto diz, era enlaçar,
caçar almas, prender as pessoas numa rede de medo e controle, em vez de libertá-las com a verdade. A fé em Deus era substituída pela dependência da profetisa e dos seus artefatos. É uma manipulação psicológica e espiritual pesadíssima. E como se não bastasse, o texto adiciona outra camada que talvez seja a mais cínica de todas. Sim. O verso 19 diz que elas faziam tudo isso por um punhado de cevada e por um pedaço de pão. E esse detalhe é devastador. Revela a motivação por trás de tudo, o lucro. E um lucro insignificante. Exato. Elas estavam profanando o nome de Deus, brincando com o destino das pessoas, invertendo a justiça, não por uma grande causa, mas por um pagamento banal. O texto diz que elas matavam aqueles que não deviam morrer e poupavam aqueles que não deviam viver, tendo a pessoa no mau caminho dela. Era uma inversão completa da moralidade, um verdadeiro comércio de mentiras, como a fonte descreve, só para garantir o próprio sustento. É a corrupção total do dom espiritual. Total. Tudo isso por um trocado. É quase mais ofensivo do que se fosse por uma grande fortuna. É a banalidade da coisa. E qual é a resposta divina a esse mercado de almas? Assim como com a parede, a resposta é de desmantelamento e de libertação. Em Ezequiel 13, verso 21, a promessa é: rasgarei os seus véus e livrarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais preso em seu poder. Rasgar os véus É um ato simbólico. É Deus intervindo para quebrar o poder da manipulação, para expor o truque do mágico. A mensagem é que o engano tem prazo de validade e o poder de Deus para libertar quem foi aprisionado pela mentira é soberano. Ok, então vamos juntar as peças aqui. Se a gente for resumir o que aprendemos com Ezequiel sobre verdade e mentira, de um lado a gente tem a mensagem verdadeira, que vem de uma fonte divina, confronta a realidade, mesmo que seja dura, e, no fim, se cumpre. É sólida. Isso. E do outro lado, a mensagem falsa tem 3 características bem claras que vimos. Primeiro, ela nasce da imaginação humana, do próprio espírito. Certo. Segundo, ela oferece um conforto superficial e ilusório, como a parede caiada, para esconder problemas reais. E terceiro, muitas vezes ela envolve manipulação e busca ganho pessoal, como vimos com as profetisas e seus rituais. O guia de estudo resume a lição numa aplicação pessoal bem direta. É um chamado para estarmos sempre vigilantes, sabe? Para rejeitar qualquer mensagem que não tenha como base a palavra de Deus, a verdade sólida. Mas como fazer isso na prática? Bom, essa aplicação se conecta com a necessidade de ter filtros, e o estudo aponta alguns desses filtros baseados no caráter de Deus. Por exemplo, saber que Deus leva o pecado a sério e disciplina quem Ele ama. Ok. Ou que Ele exige adoração exclusiva. Qualquer mensagem hoje que ignora a gravidade dos nossos erros, que vem de um Deus que só abençoa e nunca confronta, ou que mistura fé com práticas supersticiosas em troca de benefícios, já acende um alerta vermelho. É o padrão da parede caiada se repetindo. O discernimento vem de conhecer a planta original, para então identificar a construção defeituosa. É uma ótima analogia. Exatamente isso. Conhecer o original para identificar a cópia. O texto de Ezequiel fala de profetas e profetisas num contexto de mais de 2.500 anos atrás. Mas ouvindo tudo isso, é impossível não pensar no nosso mundo, agora. Com certeza. Um mundo saturado de informação, de influenciadores, de gurus, de coaches, de líderes políticos e religiosos. A gente poderia passar o dia inteiro listando as paredes caiadas modernas, não é? Aquelas promessas de felicidade instantânea, sucesso garantido, soluções simples para problemas que são, na verdade, bem complexos. Sem dúvida. A tecnologia mudou, os nomes mudaram, mas a psicologia humana e as táticas de manipulação continuam assustadoramente parecidas. Então, fica aqui a reflexão final para quem nos ouve, algo para a gente mastigar durante a semana. Quais são as paredes caiadas na nossa vida? Que vozes, talvez até dentro da nossa própria cabeça, nos oferecem esse conforto ilusório que nos impede de encarar as rachaduras que precisam de conserto? E
Como esses critérios tão antigos, a fonte da mensagem, seu compromisso com a realidade e sua verdadeira intenção podem ser a nossa ferramenta para, finalmente, começar a separar a verdade do barulho.